Olá, meus queridos e minhas queridas seguidoras, tudo bem? Fazia tempo que eu não vim aqui fazer um novo vídeo, né? Mas nesta tarde voltei e vou falar sobre um assunto que anda me incomodando muito, sabe? Não só como formador de opinião, pecuarista, mas como brasileiro. E escolhi esse título porque aqui na região norte de Mato Grosso vem acontecendo muitos desmandos na área ambiental. E eu quero dar minha opinião a respeito desse assunto, né? E o título da matéria é A Falta de Bom Senso no âmbito administrativo ambiental. Vai ser uma leitura porque o artigo eu fiz, mas é em rima. Então, como ele rima e é um tanto extenso, não há como decorar, tem que ler, ok? Vamos lá? Muito bem. Fomos descobertos em 22 de abril de 1500 e, de acordo com a história oficial, passamos, desde então, a ser colônia do Reino de Portugal. Desbravar, dominar, civilizar e explorar era o que os descobridores pretendiam na nova terra implementar. E para isso, logo começaram a demarcar, dominar, apadrinhar, escravizar e, ao longo do tempo da colonização, grande parte da nossa riqueza desviar. Para manter as mordomias da nobreza, promoveram o contrabando de ouro, pedras preciosas, madeiras de resina avermelhada. Pau-brasil acabou sendo chamada. Foram anos de dilapidação. Como ratos, desviaram tudo o que puderam arrancar do nosso chão, território desta nação. Fomentaram a escravidão, subtraíram a terra indígena, enfim, apresentaram inúmeros maus exemplos desde o início da colonização. Muitos anos foram precisos para que a evolução, de fato, aqui chegasse. Tiradentes, Lampião, militarismo e, enfim, uma nova Constituição, que nos permitiu, a partir de então, democratizar e, ao semelhante, aprendemos a respeitar. Ficamos exigentes e começamos a falar, opinar, questionar e, se preciso for, o direito acionar, tudo facilitado atualmente pela tela do próprio celular. De colônia a celeiro, no agro se tornou vanguardeiro. Atualmente o Brasil é exemplo para o mundo inteiro, pois é formado por um território extenso, rico e produtivo, povoado por pessoas alegres, pacíficas e ordeiras, que traz em suas mãos os vincos de trabalho de uma vida inteira, e em seu peito o orgulho de ser brasileiras. Mas nem tudo na vida é perfeito, muitas coisas ainda precisam ser feitas. Ferrovias, hidrovias e estradas duplicadas e pavimentadas é um pequeno exemplo da carência gerada pela incompetência na logística ao longo do tempo não concretizada. Cada novo governo, novas reformas e o que se vê ano após ano é a criação mais infindáveis de tributos, retóricas inúteis, ideologias insanas, demagogias sem sentido e burocracias insuperáveis, restando aos brasileiros carregar nas costas um Estado inchado e ineficiente, que mais atrapalha do que colabora com o desenvolvimento do país da gente. Queremos produzir, crescer e evoluir, e para isso, aos desmandos deste Estado, não podemos mais aceitar ou anuir, sob pena de a um passado não distante, termos que regredir. Como direitos e garantias fundamentais, temos a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade, dentre outros mais.
direitos individuais de primeira geração ou dimensão. Exige do Estado a sua abstenção, um não atrapalho ou violação, sob pena de responsabilização. Porque, em realidade, todos os governantes trabalham em representação, já que é o povo brasileiro que comanda esta nação. Por outro lado, a nossa Constituição, ao se referir ao uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente, adota um constitucionalismo ecológico antropocêntrico, que é aquele que protege o meio ambiente para preservar, indiretamente, o ser humano das próximas gerações, constituindo-se típico direito de terceira geração ou dimensão. Com titularidade coletiva, passa a exigir conduta proativa, cabendo a todos nós, cidadãos, inclusive aos municípios, estados e também à União, trabalhar pela sua guarda e preservação, sempre dentro da legalização, já que somos um país em grande expansão e precisamos crescer em produção, colaborando assim com o término da mundial desnutrição. Portanto, a mesma Constituição Federal que tutela o direito fundamental individual de propriedade, conjuntamente protege o direito coletivo inerente ao meio ambiente sadio e equilibrado. Mas, para que isso ocorra, todos nós devemos partir de um comportamento civilizado. Não queremos a nossa natureza depredada, o Brasil mundialmente mal falado, ou nosso patrimônio sacrificado. No campo jurídico, a Constituição já deu o seu recado. Inúmeros princípios precisam ser observados, e alguns deles vai por mim aqui particularizados. Olha lá: legalidade, devido processo legal, contraditório, ampla defesa, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, finalidade, interesse público, segurança jurídica, eficiência, etc. São princípios que possuem previsão constitucional e faz parte da estrutura do Estado de Direito atual, que por consequência natural exige a constitucionalização de todo o arcabouço legal. Feitas essas considerações, que colocam lado a lado o desenvolvimento agropecuário sustentável e o meio ambiente equilibrado, podemos afirmar que as destruições dos maquinários e equipamentos que vêm ocorrendo ao longo do tempo em diligências realizadas pelo órgão ambiental estatal mostram-se indevidas e ilegais, por configurar-se em evidente abuso de poder, na espécie excesso, que é aquele que ocorre quando a autoridade, embora competente para praticar o ato, ultrapassa, de fato, os limites das suas atribuições, vai além, excede o uso das suas faculdades administrativas, tornando-o arbitrário, ilícito e nulo. Isso porque o Decreto Federal número 6.514 de 2008, que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas por agressões ao meio ambiente, em seu artigo 95, afirma expressamente que o respectivo processo administrativo deve ser orientado pelos princípios acima elencados e que também se encontram na Magna Carta configurados implicitamente ou explicitados. Da mesma forma, referido decreto exige o respeito a procedimento administrativo pelo seu próprio texto eleito, oportuniza ampla defesa e contraditório, julgamento por autoridade administrativa hierarquicamente superior e ainda duplo grau com a possibilidade de recurso, sem falar que, ainda, ultrapassada toda a fase administrativa, há a possibilidade de se discutir o caso perante o judiciário,
órgão que entrega a prestação jurisdicional com força de coisa julgada material. Ao agente autuante, cabe apenas lavrar o auto de infração com as exigências que a lei determina, tais como gravidade dos fatos, antecedentes e situação econômica do infrator, cuja sanção aplicada está sempre subordinada à análise posterior, a ser dada pela autoridade julgadora superior. Destruir maquinários e equipamentos no local de autuação é atitude totalmente irrazoável e desproporcional, promovida por autoridade incompetente com excesso de poder evidente, aplicando imediata e sumariamente sentença de condenação, sem que haja o cumprimento ou a observação dos princípios do devido processo legal, ampla defesa, contraditório, duplo grau, dentre outros contemplados por nossa legislação. E aqui trago um exemplo pitoresco que vai mexer com a sua emoção. Imagine se o guarda de trânsito resolva pôr fogo na sua condução, sob a simples alegação de excesso de velocidade ou qualquer outra afronta à legislação. Onde nós iremos parar com esta situação? Para que serve o Código de Trânsito Nacional, então? Para que servem as regras pré-estabelecidas pela respectiva legislação? O Estado, para receber as multas aplicadas, deve executá-las através de um processo legal, respeitando também a ampla defesa, o contraditório e toda a disciplinação. Não pode simplesmente tocar fogo no instrumento utilizado para cometer o delito de trânsito, que é o veículo, sob a patética alegação de que não tem guincho para deslocá-lo para o pátio. Analogicamente, tanto no trânsito como no ambiente ou no ambiental, temos crime praticado através de um instrumento e regras a seguir. Por outro lado, realmente, o aludido decreto, em seu artigo 101, inciso 5, prevê as destruições ou inutilizações dos instrumentos da infração. Mas, antes, exatamente no seu inciso primeiro, no quinto, permite a destruição. E no primeiro, permite a apreensão. Apreender mostra-se muito mais condizente com o bom senso do que destruir, logicamente. O seu parágrafo 1º justifica as destruições com base na singela afirmação de que elas deverão se dar para novas infrações conter ou evitar. Todavia, a propriedade é um direito fundamental resguardado pela Constituição Federal, que não pode ser suprimido ou limitado através de emenda constitucional, por se tratar de cláusula pétrea inerente a direito individual. Artigo 60, parágrafo 4º. Então, diante desta situação, um decreto do Poder Executivo Nacional, que é norma infraconstitucional, não pode autorizar as destruições dos instrumentos das infrações ambientais antes da ocorrência da preclusão administrativa e ou trânsito em julgado, da sentença ou do acordo judicial condenatório. Não é possível que o Estado tenha a capacidade financeira de deslocar vários agentes da Polícia Federal, Força Nacional de Segurança, Polícia Rodoviária Federal, IBAMA, SEMA, helicópteros, inúmeras viaturas, mas não tem condição de também enviar a campo, na mesma ocasião, guinchos ou caminhões pranchas para carregar os maquinários. Me parece um tanto irracional essa conduta estatal de chegar ao local e queimar bens sob a justificativa da ocorrência de um crime ambiental. A minha experiência indica, e aqui já fica a dica, essa situação atual insufla a violência porque está mais voltada para a mídia digital
do que para o cumprimento da lei e da ordem, de forma correta e natural. Ademais, não podemos desconsiderar que o decreto em questão possibilita o uso dos maquinários pela própria ambiental administração, a sua conferência em depósito de boa-fé para o autuado que praticou a infração, às entidades beneficentes científicas, culturais, educacionais, hospitalares, penais e militares. Até porque, em caso de futura anulação, cancelamento ou revogação da eventual apreensão, o órgão ou entidade ambiental responsável deverá restituir o bem no estado em que se encontra. E caso isso não seja possível, indenizar o proprietário pelo valor consignado no termo formalizado no dia da apreensão. Indenização que acabará gerando ônus financeiro ao poder público por ter promovido a destruição. Muitos municípios e até mesmo estados do Brasil, no curso processual e até que não se defina o caso, poderiam utilizar os maquinários apreendidos nos seus serviços de terraplanagens de estradas vicinais, ruas, aberturas e limpezas de lotes, etc., em evidente interesse da coletividade, o que se torna impossível com as suas destruições sumária e arbitrária. Por tudo isso, é que venho classificar tal fato como configurador de abuso de poder, dizendo a você, caro agricultor ou pecuarista prejudicado, que acione a justiça, responsabilize os agentes arbitrários que por conta disso poderão perder os cargos que ocupam, além de ter que pagar os altos valores inerentes aos bens destruídos, ainda que indiretamente. Acione, igualmente, e em primeiro lugar, o Estado ao qual pertence o órgão ambiental fiscalizador e exija na justiça o pagamento de uma indenização pelo ato insano praticado, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, pois só assim vocês conseguirão, ao longo do tempo, mudar a cultura estatal arbitrária para legalista, exigindo que o Estado seja exemplo daquilo que quer implementar aos particulares. Quem estiver errado, certamente deverá ser responsabilizado, seja o agricultor pecuarista, que sem autorização legal agrediu o meio ambiente, ou o Estado, que através de seu agente agiu em excesso. Porém, essa responsabilidade deve sempre se dar dentro das regras e limites previstos pela lei, já que, atenção, justiça não é um favor que se faz, mas um dever que se cumpre. É isso aí, pessoal. Busquem os vossos direitos.